Olá pessoal, eu sou o grande mestre Rafael Leitão e nesse vídeo eu vou analisar para vocês o que eu acho que aconteceu de melhor nas primeiras rodadas do Grand Prix que está sendo disputado em Baku, no Azerbaijão. Eu selecionei alguns momentos interessantes aqui para nós vermos. E na primeira rodada nós vamos começar com a partida Gelfand contra Andrei Kim. Foi uma partida curiosa, uma vez que o Andrei Kim jogou um sistema de jogo que, na minha opinião, está praticamente refutado. E aqui o Gelfand arrematou com muita elegância, com uma manobra que é extremamente típica em situações semelhantes nessa estrutura. A gente vê muito em Benoni. As brancas têm uma atividade de peças muito superior, o rei das pretas está exposto, tudo isso apenas por um peão. E eu gostaria que vocês então pensassem, você sempre pode parar o vídeo nesses momentos mais críticos e pensar como você jogaria uma determinada posição. E aqui o Gelfand executou uma manobra temática e muito forte, que foi E5. Ele explode a posição central, mas quando o seu adversário captura, ele não recaptura o peão, e sim avança para F5. E agora o ataque fica muito forte, o sacrifício de peão em E5 acaba liberando a força do bispo de G2 e as pretas tiveram que abandonar poucos lances depois, a posição já é completamente perdida. Notem que aqui ele, num ato de desespero, acaba sacrificando uma peça. E o Gelfand sequer aceita essa peça, o que é extremamente curioso, na verdade. E ele joga aqui cavalo F5, na verdade é muito mais forte do que aceitar a peça. Ele joga cavalo F5 cheque, sacrifica. O material não é o elemento mais importante aqui. Claro que se as pretas capturarem F5, a posição é um massacre. Dão a G5 cheque. Depois eu capturo em F6 com uma posição de ataque de mate. Portanto, as pretas tentaram fugir com o rei, mas depois de dama H6, torre G8, cavalo toma F6, ele teve que abandonar, uma vez que depois de dama toma F6, cavalo D6, a posição das pretas é totalmente desesperada, porque o peão de F7 vai cair com mate, muito provavelmente. A partida seguinte também é uma partida do Gelfand contra o Caruana, o jogador que está em maior ascensão no cenário mundial, e particularmente eu sou completamente fã das partidas dele. Acho que ele está jogando um xadrez de um nível extraordinário. E uma partida muito interessante, essa partida entre o Caruana e o Gelfand. A posição crítica ocorre aqui na jogada 32. Nesse momento as pretas têm uma qualidade a menos, mas muita atividade de peças. Mas aqui o Gelfand comete um erro decisivo. Ele poderia ter jogado, na verdade, um lance sangue frio, digamos, de computador. As pretas têm vários cheques à disposição, você pode pensar aí como você jogaria de pretas. O melhor lance aqui é bispo E5, simplesmente. Tá? Jogadas como cavalo F3 cheque, por exemplo, e depois de rei H1 suas peças estão mal coordenadas, não seria muito útil. Tampouco a jogada que ele efetuou, que foi torre E8, mas depois de bispo E5, na verdade, a avaliação é de que as pretas têm vantagem aqui. Por mais difícil que isso pareça aos olhos humanos à primeira vista, os avanços dos peões brancos estão razoavelmente controlados. Quer dizer, se o branco jogar aqui C6, por exemplo, as pretas podem capturar e agora também com um pouco de sangue frio bloquear o peão passado. E o fato é que se as brancas não conseguirem nada muito ativo, os cavalos das pretas, juntamente com a torre e o bispo, estão todos colocados em direção ao rei das brancas, então é uma atividade tremenda. Essa posição ela é vantajosa para as pretas. Da mesma maneira, se as brancas tentarem avançar com D6, as pretas conseguem controlar com torre H3 a iniciativa das brancas. E existe aqui um tema interessante: se as brancas tentarem promover o peão de forma brutal, acabam tomando um mate de problema depois de bispo H2, torre H2, torre H2 e agora se dama, cavalo H3, mate, tá? De forma que se tivesse o Gelfand jogado o lance bispo E5, que é um lance extremamente difícil, verdade seja dita, ele teria conseguido uma fortíssima iniciativa. Entretanto, o Gelfand jogou, em vez disso, torre E8. Ele conta com um tema tático, que é: se as brancas capturarem o bispo de F4, ele quer jogar cavalo H3, que é um cheque duplo. Mas o Gelfand aqui, ele acabou
deixando passar um tema tático que teria decidido a partida em favor do Caruana, mas o Caruana não viu. Esse é um momento muito interessante, você pode pensar como você jogaria, e o lance que ganha nessa posição é o lance também de sangue frio, rei H1, se preparando para capturar o bispo de F4, uma vez que agora o rei das brancas sai da posição de ataque duplo, cheque duplo na verdade, e depois desse lance as pretas poderiam abandonar, simplesmente, tá? As brancas ganham material da pesada aqui. A ideia é que as brancas estão avançando seus peões e se você tirar o bispo, por exemplo, para alguma casa, digamos para E5, as brancas jogam H4 e em seguida vão capturar o peão de F7 com vantagem decisiva. Então era uma chance de ouro que o Caruana deixou passar. É uma posição muito interessante no tema de recursos do adversário, porque o Caruana faz uma jogada que parece muito forte também, que é H4, ataca o cavalo de G5, aparentemente o cavalo tem que se retirar, e depois disso as brancas podem jogar rei G2, digamos um lance como cavalo H3 cheque, as brancas jogam rei G2 e o cavalo não tem casa. E aqui o que ocorre é que o Caruana deixou de ver o recurso das pretas, também um recurso bonito. As pretas têm duas peças atacadas e ele joga simplesmente torre E3, deixa essas duas peças sob ataque e as brancas, se capturarem F4, cavalo H3 é um cheque duplo, recuperando material, e se segue a continuação da partida, que é H mais G5, torre G3. As brancas não têm nada melhor do que aceitar o cheque perpétuo, uma vez que torre G2, bispo E3 cheque, a posição seria inclusive perdida para as brancas. Então aqui o Caruana teve que aceitar o empate, rei H1 e torre H3. E foi um resultado um pouco amargo para ele, porque ele ganhava em uma jogada, mas no xadrez a gente recebe o que a gente oferece em troca, né? Porque se nós realmente voltarmos à posição inicial, a gente pode constatar que a iniciativa estava com as pretas e tudo se ocasionou graças a um erro tático do Gelfand. Uma partida de extrema complexidade entre eles, essa partida jogada na segunda rodada. Nos próximos vídeos nós continuaremos analisando momentos importantes desse espetacular torneio que está sendo disputado em Baku, incluindo aí como o Caruana deixou escapar um lindo arremate contra o Nakamura e também um final de torres de extrema importância teórica que foi jogado entre o Gelfand e o Grischuk. Nos vemos no próximo vídeo, acompanhe aí os canais da Academia Rafael Leitão e um abraço.